Boa noite, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, sintonizando com a espiritualidade amiga que se faz presente, com o Frei Fabiano de Cristo e vibrando por todos aqueles que necessitam, por nossa família, pelos irmãos que se encontram em hospitais, pelas ruas, passando pela prova da doença, pela prova da perda. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos, fortalecendo na fé e na confiança em Deus. Hoje nós estudaremos o capítulo 14, mas antes nós vamos fazer a prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Retomando, o capítulo 14. Honra teu pai e a tua mãe. Piedade filial. Sabes os mandamentos: não cometas adultério, não mate, não furte, não diga falso testemunho, não cometais fraude e honra teu pai e tua mãe. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 19. Em Lucas, capítulo 18, versículo 20, e está em Mateus, capítulos 19 e versículo 19. Honra teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento honra teu pai e a tua mãe é uma consequência da lei de caridade e do amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar aos pais, mas o imperativo honra implica em um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis demonstrar assim que o amor é necessário juntar o respeito, a estima, a obediência e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de maneira mais rigorosa, tudo o que a caridade determina em relação ao próximo. Então, olha só a nossa responsabilidade enquanto filho, né? Sem jamais esquecer que os nossos pais nos deram a oportunidade de voltar nessa encarnação, né? De ter uma nova oportunidade de vida, né? E só por isso já devemos muito. Fora o que eles zelaram por nós, nos acompanharam durante a infância, né? As dificuldades pelo qual passaram para nos fazer quem somos hoje, né? Tudo isso temos que ter muita gratidão, né? Continuando, esse dever se estende naturalmente às pessoas que se encontram no lugar dos pais e cujo mérito é tanto maior quanto o devotamento é para elas menos obrigatório. Deus pune sempre de maneira rigorosa toda violação desse mandamento. Honrar ao pai e à mãe não é somente respeitá-lo, mas também assisti-lo nas suas necessidades, proporcionando-lhes repouso na velhice, cercá-los de solicitude, como eles fizeram por nós na infância. Então, olha aqui a recomendação. E tão atual, né? Porque hoje passamos por um mundo tão difícil, né? Muitas vezes os filhos não dão a importância merecida aos pais, e isso é muito triste, né? Mas não estamos aqui para julgar, porque cada um tem a sua dificuldade, a sua prova. Mas pensar na nossa atuação perante isso.
Porque também estamos aqui educando os nossos filhos. E de que forma estamos educando nossos filhos de modo que eles conquistem, como diz aqui, esse respeito, né, que nos diz o Evangelho, né? Em que conceito ele está sendo criado, né? Respeitando o próximo, o respeito tem que ser a todos, mas muito mais aos pais. A estima, a obediência, a condescendência, né? Será que estamos ensinando isso aos nossos filhos? Porque também seremos responsabilizados por isso, né? Muitas vezes deixando a corda solta. E não podemos, porque amanhã seremos cobrados também. Eu deveria ter sido mais ali, ó, um pouco mais rígida, né? O que é certo, sim é sim e não é não. Não tem meio termo, né? Continuando, é sobretudo para com os pais sem recursos que se demonstra a verdadeira piedade filial. Satisfariam a esse mandamento os que julgam fazer muito aos lhes darem o estritamente necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos nada se privam, relegando-os aos piores cômodos da casa, apenas para não deixá-los na rua, e reservando para si mesmos os melhores aposentos, os mais confortáveis, e ainda bem, quando tudo isso não é feito de má vontade, sendo os pais obrigados a pagar o que lhe resta da vida com cargas dos serviços domésticos. É então justo que pais velhos e fracos tenham de servir a filhos jovens e fortes? A mãe lhe teria cobrado leite quando ainda estavam no berço? Teriam por acaso contado as suas noites de vigília, quando eles ficavam doentes, os seus passos para proporcionar-lhes os cuidados necessários? Não. Não é só o estritamente necessário que os filhos devem aos pais pobres, mas também, quando puderem, as pequenas alegrias do supérfluo, as amabilidades, os cuidados carinhosos, que são apenas os juros do que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa somente é a piedade filial aceita por Deus. Infeliz, portanto, aquele que se esquece da sua dívida para com o que sustentaram na infância, os que com a vida material lhe deram também a vida moral, que frequentemente se impuseram duras privações para lhe assegurar o bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e o abandono, será ferido nas suas mais caras afeições, às vezes desde a vida presente, mas de que maneira certa noutra existência, em que terás de sofrer o que fez os outros sofrerem. Então, olha só, né? Precisamos estar atentos, né? Certos pais, é verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser, mas é a Deus que compete puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes censurá-los, pois que talvez eles mesmos fizeram por merecer assim. Se a caridade estabelece como a lei que devemos pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, não maldizer o próximo, esquecer e perdoar as ofensas e amar até mesmo os inimigos, quanto essa obrigação se faz ainda maior em relação aos pais? Imagine quem somos nós para apontar algum defeito, aquele que nos deu a oportunidade de vida, aquele que nos deu a oportunidade da reencarnação, né? É como está nos dizendo o Evangelho. Se o Evangelho, se a moral de Cristo
Nos fala para sermos indulgentes para com as imperfeições, não falar mal do próximo, não maldizer, né? Esquecer e perdoar tantas vezes quanto for necessário, amar aos inimigos. Imagine essa obrigação perante aquele que nos deu a oportunidade de vida, né? Os filhos devem, por isso mesmo, tomar como regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus referente ao próximo e lembrar que todo procedimento condenável em relação aos estranhos, mais condenável se torna para com os pais. Aquele que não consegue, dentro do seu lar, né, estabelecer ali esse amor, essa união, como é que vai fazer fora? Como é que vai fazer isso com o outro? Né? Devem lembrar que aquilo que no primeiro caso seria apenas uma falta, pode tornar-se um crime no segundo, porque neste a falta de caridade se junta à ingratidão. Então, olha só, se quando a gente faz para um próximo, a gente já será responsabilizado por isso, mas ainda tem a questão dos laços, né? A gente não sabe o quanto aquele próximo, né? Quando a gente esteve em situações difíceis e o quanto é difícil para eu conseguir estar ali frente a frente com ele, né? Aí pode ser abreviado. Mas e isso perante aos pais? É ingratidão. Porque independente do que aconteça, ele está aqui, é o meu pai, ele me aceitou como filho. E sabemos que não é fácil, né? Muitas vezes a minha mãe mesma, ela falava, quando você tiver o seu filho, você vai entender. E hoje eu entendo. Entendo tudo, 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 tudo. Então é isso, né? Precisamos tomar cuidado, né? E tentar fazer tudo aquilo que estivermos ao nosso, tudo aquilo que estiver ao nosso alcance, enquanto essas pessoas maravilhosas estão ao nosso lado, né? Continuando. Deus disse: honrarás a teu pai e a tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar, mas porque promete como recompensa a vida terrena e não a celeste. A explicação se encontra nessas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decálogo, o que lhes desfigura o sentido. Para compreendermos essas palavras, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus, na época em que eles foram pronunciadas. Eles ainda não compreendiam a vida futura, sua visão não se estendia além dos limites da vida física. Por isso deviam ser mais fortemente tocados pelas coisas que viam do que pelas invisíveis. Eis o motivo porque Deus lhes fala numa linguagem ao seu alcance. E como as crianças lhe apresentavam como perspectiva aquilo que poderia satisfazê-los. Eles estavam então no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão, alvo de suas aspirações. Nada mais desejavam, e Deus lhes disse que viverão nela por longo tempo, o que significa que possuirão por longo tempo se observarem os seus mandamentos. Mas o advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas, tendo chegado o momento de lhes ser dado um alimento menos grosseiro. Jesus os inicia na vida espiritual ao dizer: meu reino não é deste mundo. É nele e não sobre a terra que tereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão, a terra prometida, se transforma numa pátria celeste. Da mesma maneira, quando lhes recorda a necessidade de observação do mandamento, honra a teu pai e a tua mãe. Já não é mais a terra que lhes promete, mas os céus. Capítulo 2 e 3. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?
E vieram à casa e concorreu de novo tanta gente que nem mesmo podiam tomar o alimento. E quando isto ouviram, os seus saíram para prender, porque diziam: ele está furioso. E chegaram sua mãe e seus irmãos, e ficando da parte de fora, o mandaram chamar. Estavam sentados à roda de um crescido número de gente. Eles disseram: olha que a tua mãe e teus irmãos te buscam aí fora. E ele respondeu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados à roda de si, eis aqui lhes disse minha irmã, minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus é meu irmão, e minha irmã e minha mãe. Marcos capítulo 3, versículo 20, 21, 31 e 35. E Mateus capítulo 12, 46 e 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus, pois contrastam com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de se aproveitar disso, para dizer que ele se contradizia a si mesmo, um fato irrecusável. Porém, é que a sua doutrina tem por base essencial, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ele não podia, pois, destruir de um lado o que construiria de outro. De onde é imperioso tirar esta consequência rigorosa, se certas máximas estão em contradição com aquele princípio, é que as palavras com que lhe foram atribuídas foram mal reproduzidas, mal compreendidas, ou não lhe pertence. Admira-se, e com razão, de ver Jesus mostrar nesta circunstância tanta indiferença para com os seus e de qualquer sorte renegar sua mãe. Pelo que respeita a seus irmãos, sabe-se que nunca tiveram simpatia por ele. Espíritos pouco adiantados não haviam compreendido a sua missão. Era bizarra para eles a conduta de Jesus, e seus ensinamentos não os haviam tocado, pois nenhum deles se fez discípulo. Parece mesmo que eles participaram até certo ponto das prevenções de inimigos. De resto, é certo que recebiam mais como um estranho do que como um irmão, quando se apresentavam em família, e São João diz positivamente que não acreditavam nele. Ver capítulo 7. Quando a sua mãe, ninguém contestaria sua ternura para com o filho, mas é necessário convir também que ela não parece ter feito uma ideia justa da sua missão, pois jamais se soube que seguisse os seus ensinos, nem que desse testemunho dele, como fez João Batista. A solicitude maternal era o seu sentimento dominante. No tocante a Jesus, supor que houvesse renegado a sua mãe seria desconhecer-lhe o caráter, pois semelhante pensamento não poderia animar aquele que disse: honra a teu pai e a tua mãe. É, pois, necessário procurar outro sentido para as suas palavras, quase sempre veladas de forma alegórica. Jesus não perdia nenhuma ocasião de ensinar. Serviu-se, portanto, da que lhe oferecia a chegada da sua família, para estabelecer a diferença entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. E a gente sabe, né, que todos nós somos filhos de Deus, todos nós. Então, somos todos irmãos. E isso é a grande família universal. É por isso essa distinção de parentesco corporal e parentesco espiritual. E a gente sabe que esses laços de família não se rompem com a morte, com o encerrar, né? A gente continua vivendo, né? O espírito continua, né? E dentro dessa continuidade, a gente estabelece novos contatos com essas pessoas, estreita esses laços de amor, né? E volta em outras existências, né? Muitas vezes ali no papel do filho, outras vezes no papel do pai. E aí, de acordo com a necessidade. Se numa encarnação
eu não exerci o meu papel de filho da forma como nos diz aqui o Evangelho, né? Eu posso voltar na condição de pai e tendo que lidar com a ingratidão, para que numa próxima encarnação eu aprenda o quanto é doloroso isso, não é verdade? E não é Deus que impõe isso, não é Deus, somos nós mesmos que não conseguimos lidar com essa situação, né? Porque quando a gente se depara aqui com a verdade espiritual, de que a vida continua, de que isso daqui é passageiro, né? De que a verdadeira felicidade ela é constituída de momentos que você passa com as pessoas que você ama. São momentos, né? E quando a gente se dá conta que a felicidade ela não é material e ela de forma alguma é comprada, né? Que o dinheiro não traz a felicidade, como muitos falam, não traz, né? A verdadeira felicidade é a paz de espírito, é o amor, é estar em família, é estar com aqueles que você ama. E quando a gente fala família, a gente estende essa família para a nossa família universal. A quantidade de amigos são espíritos afins, são amigos de outras encarnações e que vieram aqui nos ajudar a continuar essa prova, a lidar da melhor forma com as dificuldades, né? Então, quando a gente vem nessa encarnação, nessa troca de papel, é porque a gente não aguenta da lembrança do que fizemos em vida passada. E aí eu quero passar pela prova para ver se eu aprendo e não acabo sendo ingrato em outra encarnação, né? E agora, para finalizarmos o texto de hoje, eu trouxe uma mensagem extraída do livro Espírito da Verdade, de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. O item é o 50, Maternidade. Essa mensagem é de André Luiz. Ela faz uma análise do capítulo 14 que nós estamos estudando, o item 1. Vemos em cada manifestação da vida determinada meta de desenvolvimento, qual anseio do próprio Deus a concretizar-se. Na criação, o clímax da grandeza. Na caridade, o vértice da virtude. Na paz, a culminância da luta. No êxito, a exaltação do ideal. Nos filhos, a essência do amor. No lar, a glória da união. De igual modo, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério sempre divino. Porque a gente fala, né, que o amor de uma mãe por um filho, eu acho que se aproxima um pouquinho do amor de Deus por nós, né? Eu digo um pouco porque o nosso amor ainda, ele é aquele amor egoísta, né? Que a gente quer que o filho sempre esteja debaixo das nossas asas. E Deus nos ama pelo que nós somos, independente do que a gente faça, né? E Ele nos dá essa liberdade de seguir os nossos caminhos. Muitas vezes a gente, como mãe, a gente quer os filhos ali, né? Do lado, né? De baixo. Eu falo por mim, porque ainda não aprendi esse desprendimento, não. Nem sei se vou aprender nessa encarnação, mas enfim. E aí, continuando, Láurea Celeste, na mulher de todas as condições, define inderrogável recurso à existência humana, reclamando paciência e carinho, renúncia e entendimento. Maternidade esperada, maternidade imprevista, maternidade aceita, maternidade hostilizada, maternidade socorrida, maternidade desamparada, misto de júbilo e sofrimento, missão e prova. Maternidade em qualquer parte traduz intercâmbio de amor,
incomensurável em que desponta, sublime e sempre novo, o ensejo de burilamento das almas na ascensão dos destinos. Principais responsáveis por semelhança concessão de bondade infinita, as mães guardam a chave de controle do mundo. Mães de sábios, mães de idiotas, mães felizes, mães desdidosas, mães jovens, mães experientes, mães sadias, mães enfermas. Ao filtro do amor que lhes verte no seio, deve o plano terrestre o despovoamento dos círculos inferiores da vida espiritual, para que o reino de Deus se erga entre as criaturas. Mães da terra, mães anônimas, sois vasos eleitos para a luz da reencarnação. Por maiores se façam os suplícios impostos à vossa frente, não recuseis vosso augusto dever, nem susteis o hálito do filhinho nascente, esperança do céu a repontar-vos do peito. Não surge o berço em vosso coração por acaso. Mantende vós, assim, vigilantes e abnegadas, na certeza de que se muitas vezes cipoais e espinheiros são a vossa herança transitória entre os homens, todas vós sereis amparadas e sustentadas pela bênção do amor eterno, sempre que marchardes fiéis à excelsa paternidade da providência divina. André Luiz. Ficamos por aqui hoje refletindo sobre essa mensagem e agradecendo a Deus pela oportunidade de exercer a maternidade, né? Fiquem com Deus. Boa semana a todos.